O sangue, aliás, outra bênção também providenciou para o povo hebreu. A senhora lembra, pastora Wanda, que por causa do sangue, o anjo, chamado anjo destruidor, ele onde via a marca do sangue, o anjo da morte não matava. Passava. Ele não destruía ninguém. E somente sobre a vida, a casa daquelas pessoas que tinham participado da Santa Ceia Pascal. Quer dizer, a Santa Ceia da passagem. Passagem do quê? Pascal. Passagem, a palavra hebraica significa passagem. Então, esse anjo da morte, onde havia o sangue, na casa de quem comia do cordeiro e o sangue tinha a marca lá, aquele anjo da morte não entrava. E hoje acontece a mesma coisa. Quando você participa da Santa Ceia instituída por Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, a morte não entra mais na sua casa. Como disse Moisés, tem pessoas que falam que o Salmo 91 é de Davi, não é. O Salmo 91 é de Moisés. Moisés disse, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É assim que acontece, pastora Wanda, quando a pessoa participa da Santa Ceia. Nós temos outras passagens também que falam da necessidade de participar da Santa Ceia. É verdade. O povo hebreu, participando da Santa Ceia, saiu do Egito, rumou para Canaã, tomou posse daquela terra e passou a viver ali. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, eles foram se esquecendo daquela ordenança que Deus deixara para eles. A necessidade de anualmente comemorar a festa pascal, passar novamente por esse sacrifício de sangue para que a presença de Deus continuasse com eles e o anjo da morte não os ferisse. Passou um tempo, eles se esqueceram e o anjo da morte começou a alcançá-los também. Por quê? Porque quando o anjo vinha, não via o sangue. Ele percebia que o poder do sangue não estava manifestado mais sobre as famílias do povo israelita. O que aconteceu? O povo voltou a ser escravizado. Outros reinos vieram sobre eles, passaram a dominar, cobrando tributos, invadindo a terra deles, destruindo as famílias deles. E então se levanta novamente um homem. Na verdade, ele não se levantou, Deus levantou esse homem. Foi o rei Ezequias. E Ezequias, pastor, enviou um pregão, ou seja, os correios do tempo dele. Enviou os homens que trabalhavam como correios para toda a terra de Israel, todo o povo dele, toda a nação israelita, e chamou, venham para o templo, venham participar da festa da Páscoa novamente. Nós precisamos nos santificar com o sangue do Cordeiro sem mácula, para que Deus venha nos livrar dos nossos inimigos. O Ezequias tinha a palavra de Deus. Deus prometeu, Ezequias, fala para o meu povo, para eu tirar essa destruição do meu povo, para eu tirar essa opressão do inimigo. Quem não ouviu falar de Nabucodonosor? Né? Então, na época, era o Nabucodonosor que estava oprimindo o povo. O povo de Deus estava sendo humilhado, estava sendo machucado, torturado, vivendo sob a influência ditatorial desse imperador que massacrou o povo de Deus. Aí o rei Ezequias, inspirado por Deus, ele vem para o povo e fala, olha, sabe por quê que os inimigos estão nos dominando? Sabe por quê que a gente não tem mais prosperado? Sabe por quê? Porque a casa do Senhor está abandonada. Vocês não frequentam mais a casa do Senhor. Vocês ficam nas suas próprias casas. Vocês não querem saber de participar da Santa Ceia. Por isso o inimigo está oprimindo, está roubando, as coisas não prosperam. Assim estava acontecendo. Então essas coisas que aconteceram no passado, elas servem de lição para nós hoje. Como que está a sua vida? Como que está a sua casa? A palavra de Deus promete, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Mas você não será atingido. Mas talvez a morte tenha atingido a sua casa. Cada ano tem morrido uma pessoa, não é? Cada ano, cada tempo, falece alguém com uma doença. Alguns tempos atrás, morreu alguém com câncer na sua casa. Passaram-se alguns meses, morreu outra pessoa com essa doença. E assim sucessivamente. Alguns anos atrás, você tinha um filho nas drogas. Agora
tem outro filho nas drogas, uma filha estava na prostituição, agora a outra também vive com adultério, vive em coisas horrorosas, e você fala, não sei o que fazer. Sabe sim, Deus nos colocou aqui, como colocou Ezequias, para dizer, você não está participando da Santa Ceia, você não tem seguido, não o que o pastor está falando, mas o que Deus falou. Você tem participado da Santa Ceia? Responda para você, não é para mim. Porque a Santa Ceia, ela é responsável para tirar o sofrimento da humanidade. E foi assim que aconteceu, pastora Wanda. Exatamente. Quando o povo, então, se reuniu com o rei Ezequias, participaram daquela festa pascal, aquela Santa Ceia, então Deus removeu novamente o jugo que o inimigo colocava sobre a vida deles e a prosperidade voltou. Prosperidade, essa palavra, ela representa a manifestação da vida de Deus na sua vida, todas as áreas da sua vida. Uma pessoa que trabalha por um salário mínimo e todos os meses ela trabalha para pagar contas, todos os meses ela trabalha para comer, o mês inteiro ela trabalha para poder receber no final do mês e comprar comida. Você está vivendo você está trabalhando para sobreviver e não para viver. Assim estava aquele povo, eles sobreviviam porque tudo que eles produziam, o inimigo tomava como impostos para eles. Deus pode te livrar dessa situação, te tirar dessa situação e manifestar a prosperidade dele, te dar saúde plena, te dar a possibilidade de adquirir tudo que o teu coração deseja, o que os teus filhos pedem, o que a tua família precisa e hoje você não pode dar. Deus pode te dar prosperidade, acionar o poder do Espírito Santo na sua mente e te ensinar a pensar como quem produz, a pensar como quem pode, como quem consegue. A prosperidade de Deus se manifestando em todas as áreas da sua vida. Pastor, o Senhor Jesus também fez a Santa Ceia do Senhor. A última festa pascal que nós vemos sendo comemorada, sendo realizada na palavra de Deus, na Bíblia, é exatamente a Páscoa, a última Páscoa que o Senhor Jesus participou. Foi aquela Páscoa juntamente com os discípulos dele, quando então ele revela a verdade. Qual era a verdade? Tudo aquilo que foi feito antes de Jesus, antes desta festa pascal que Jesus participou com os discípulos, todas aquelas cerimônias de Páscoa eram sombras, representação do sacrifício de Jesus Cristo. Todos os cordeirinhos, filhotes de ovelha, cordeiros que foram sacrificados ao longo de tantos anos antes de Jesus, representavam a pessoa de Jesus. O sangue deles que era derramado representava o sangue de Jesus. E a carne deles que era comida representava a carne de Jesus. E então ele revela isso durante a ministração de Santa Ceia aos discípulos. Ele diz, tomai e comei, essa é a minha carne. Tomai e bebei, esse é o meu sangue. E quem não tiver parte com a minha carne, quem não comer da minha carne, não comer do meu sangue, então não tem parte comigo. Olha só, como a Santa Ceia estava associada à destruição, à aniquilação de todos os inimigos. Assim como a pastora Wanda citou, a pessoa do Senhor Jesus, o que Jesus queria fazer celebrando a Santa Ceia Pascal com os seus discípulos? Jesus estava mostrando que a vitória sobre o pecado iria acontecer. Olha só, que interessante. Antes da vitória se manifestar, precisava haver a Santa Ceia. Para haver a vitória sobre o pecado, sobre a morte, eles tiveram que participar da Santa Ceia. Você lembra de Ezequias? Estávamos comentando agora há pouco. Depois que Ezequias trouxe o povo para a igreja, depois que Ezequias, ele celebrou a Santa Ceia, depois você pode ler isso na sua casa. Daqui a pouco eu te falo o capítulo onde está essa passagem. Depois, a palavra de Deus diz que todos os inimigos não resistiram. Eles não aguentaram, porque Deus mandou um anjo tão poderoso que ele destruiu todos os inimigos de Israel. E um pouquinho mais atrás, a mesma coisa, depois da Santa Ceia, cadê o faraó? Cadê os egípcios? Então, pastora Wanda, assim aconteceu com Jesus também. Quando Jesus celebrou a Santa Ceia, ele aniquilou, Hebreus 2,14 diz isso, né? Hebreus 2,14. Ele aniquilou com o pecado, aniquilou com a morte, aniquilou com o diabo e deu a vitória para o seu povo. Quem participa da Santa Ceia tem acesso aos privilégios das vitórias da vida.
Tudo isso pela fé. O povo de Deus lá dentro do Egito ainda fez a primeira Páscoa, a primeira cerimônia, pela fé. Deus mandou eles fazer, eles fizeram acreditando que aquilo que Deus estava falando aconteceria e aconteceu. Jesus, quando disse, aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue, é pela fé que você participa. Hoje o pão da Santa Ceia é o corpo de Cristo, o cálice da Santa Ceia é o sangue de Cristo, pela fé. Se você não tem acionado essa fé e não tem participado, sua vida não está coberta pelo poder de Deus. Por quê? Porque não houve a manifestação do sangue do Cordeiro pela fé para que abra o caminho para que o poder de Deus desça sobre a sua vida. É importantíssimo que ele desça. Paulo apóstolo, na primeira carta aos Coríntios, ele diz, olha, tem gente que, por não participar da Santa Ceia do Senhor, alguns estão fracos, outros estão doentes e há alguns ainda que dormem. É assim que acontece com quem não participa da Santa Ceia. Foi Deus que instituiu isso. Isso não tem nada a ver com religião evangélica. Não tem nada a ver com a religião cristianismo. O cristianismo não tem nada a ver. Isso é o Deus dos céus que instituiu, determinou que para ele acabar com todas as suas dores, você tem que tomar a Santa Ceia. Tem que levar a sério. Como a pastora Wanda citou, Paulo chega a dizer que pela pessoa não tomar a Santa Ceia de uma maneira consciente, sabendo que aquilo é o corpo, que aquilo é o sangue, Paulo chega a dizer, pessoas ficam fracas, pessoas ficam doentes, pessoas morrem. É assim que está acontecendo. Mas se você, a partir de hoje, começar a valorizar, a igreja no tempo de Paulo nem estava valorizando a Santa Ceia, né, pastora Wanda? As pessoas iam para a igreja porque eles queriam comer pão e beber vinho. E Paulo deu uma bronca. Vocês estão pensando o quê? Você está com fome? Vai comer na tua casa. Paulo falou isso. Isso aqui não é pão, isso aqui não é o suco da uva, não. Isso aqui é o corpo, isso aqui é o sangue. Era um ato pela fé. E você precisa agir pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vamos fazer agora a declaração da proteção. Amanhã a gente volta com um assunto maravilhoso, nesse mesmo horário, nessa programação. Então, sobre a sua vida, diga assim comigo: nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha casa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. E certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Programa Crescendo na Palavra, amanhã no mesmo horário, pastora. Exatamente, trazendo mais uma palavra explanada, uma explicação do poder de Deus na sua vida.